Há um versículo na Bíblia que não está escondido, mas é como se ninguém mais o enxergasse. Ele foi escrito com fogo, não para decorar devocionais suaves, mas para incendiar batalhas espirituais. O céu o proclamou, o inferno o teme. Mas a igreja moderna o trocou por frases de autoajuda. Enquanto os demônios se lembram dele com tremor, os púlpitos o ignoram com indiferença. Este texto é tão poderoso que, se levado a sério, destruiria metade das estruturas religiosas de fachada e desmascararia a verdadeira guerra que está sendo travada agora, por dentro e por fora da igreja. Neste vídeo, você vai descobrir por que este versículo foi silenciado, o que ele revela sobre a verdadeira batalha espiritual e como ele pode despertar em você uma coragem que o mundo moderno tenta enterrar. Se você quer ser alguém que o inferno realmente teme, não porque você é forte, mas porque vive pela palavra que fere, liberta e salva, assista até o fim, porque este texto ainda está vivo, e o reino ainda é para os violentos de espírito. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. O versículo que o inferno teme, mas a igreja ignora, não é uma metáfora nem uma frase bonita para a camiseta gospel. É uma convocação real a uma guerra invisível, constante e espiritual. Está em Efésios 6:12. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa declaração não vem de um místico, nem de um teólogo de guerra. Vem do próprio apóstolo Paulo, instruído diretamente pelo Espírito Santo. E o que ele revela aqui é o que muitas igrejas modernas preferem esquecer. Há uma guerra acontecendo. E ela é real. Jesus nunca escondeu isso. Ele mesmo disse: o príncipe deste mundo já está julgado. João 16:11. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas hoje, muitos púlpitos preferem suavizar. Trocam o vocabulário da guerra espiritual por discursos de autoaceitação. Falam de ambientes tóxicos e energias negativas, mas jamais tocam no nome do inimigo. Jamais falam da estrutura espiritual do mal, como se ignorar o combate fosse vencê-lo. Charles Spurgeon já alertava, mais de um século atrás: se você não está em conflito com o diabo, é porque provavelmente está andando na mesma direção que ele. E é exatamente por isso que o inferno teme Efésios 6:12. Porque esse verso nos lembra que a nossa luta é real, mas também nos mostra quem são os verdadeiros inimigos, e não são pessoas. O diabo adora quando cristãos brigam com cristãos, quando igrejas se dividem por vaidades, quando famílias se rasgam por palavras. Ele se esconde por trás da carne, enquanto suas hostes se movem nas sombras. Mas quando alguém desperta para a batalha invisível, ele se levanta. Porque um homem que reconhece a guerra do espírito não é mais manipulado pelas guerras da alma. É por isso que esse texto bíblico é tão temido. Ele quebra a ilusão. Ele nos arranca do teatro religioso e nos joga na realidade do reino. E mais, ele revela que o terreno da guerra não é externo, é interno. As hostes das trevas não operam apenas em governos, mas em pensamentos. Não apenas em seitas, mas em desejos. A igreja que ignora Efésios 6:12 está se preparando para perder. Está armada com slogans, mas não com oração. Está enfeitada de estética, mas despida de autoridade. Paulo, logo após esse verso, nos orienta: tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Ele não diz, se o dia mau vier, mas quando ele vier. Porque ele virá. E quando vier, a única coisa que ficará de pé será o que foi fundado na verdade e revestido com o Espírito. Muitos estão sendo esmagados espiritualmente não porque pecaram escandalosamente, mas porque nunca souberam que estavam em guerra. Nunca jejuaram por discernimento. Nunca oraram com propósito. Nunca pediram a Deus olhos para ver o invisível. E o inferno agradece. Spurgeon disse também: a oração é a arma que os demônios não conseguem parar, o escudo que o mundo não consegue entender e o selo que o céu reconhece. Efésios 6:12 é um mapa, um grito de alerta, uma convocação urgente. Se a igreja voltasse a pregar isso, veríamos menos distração e mais joelhos dobrados, menos entretenimento e mais intercessão, menos aplauso e mais vigilância. E talvez por isso ele tenha sido deixado de lado. Porque onde esse versículo é lembrado, a carne se cala e o espírito vigia. Quando a igreja esquece que está em guerra, o inimigo não recua, ele avança. Porque o esquecimento espiritual não neutraliza o diabo, só deixa o povo de Deus vulnerável. Paulo não escreveu Efésios 6:12 como um detalhe teológico. Ele o escreveu como advertência militar. E essa advertência começa com o reconhecimento da realidade invisível. Mas o que vemos hoje é uma geração de cristãos ocupada com tudo, menos com aquilo que realmente importa. Muitos pregadores trocam o campo de batalha por palcos de performance. A intercessão foi substituída por inteligência emocional. A vigilância espiritual deu lugar ao networking de ministério. E enquanto isso, o inferno constrói fortalezas nos lugares onde o evangelho foi diluído. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas se você observar bem, verá que hoje a igreja trocou essa ordem por outra. Sinta e relaxe. Pense positivo, fique de boa. Se errar, diga que é falha. Tudo está bem. Só que o diabo não opera nesse tom suave. Ele não brinca. Ele entra por onde ninguém está vigiando. Charles Spurgeon alertava com exatidão. A igreja nunca precisou tanto de oração como quando pensa que pode viver sem ela. Efésios 6:12 nos mostra que não estamos lutando contra coisas humanas. Não é só um pensamento ruim, uma distração na mente, uma ansiedade casual. É uma estrutura espiritual organizada, com hierarquia e inteligência estratégica. Paulo descreve principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. É como se ele abrisse a cortina para revelar um quartel-general do mal e dissesse: é contra isso que vocês estão lutando, acordem. Mas o problema é que muitos hoje esqueceram como lutar, ignoram o jejum, ignoram o clamor, ignoram a santidade e, por isso, ignoram também a guerra. A verdade é, o inimigo não precisa tirar sua Bíblia. Ele só precisa te convencer de que você não precisa lê-la com urgência. Ele não precisa destruir sua fé, só precisa mantê-la morna. Ele não quer que você abandone Jesus, mas que trate a cruz como um acessório. E assim, a igreja esquece, e o inimigo avança. A cada culto sem oração, a cada pregação sem confronto, a cada adoração sem renúncia, o inferno sorri. Quando a igreja tira a armadura e veste roupas de festa, ela se torna um alvo fácil. Quando se preocupa mais com a estética do palco do que com a presença no altar, ela desarma a si mesma. Quando se ofende com correção, mas abraça o pecado com o nome de fragilidade humana, ela já entregou o território. Mas o Evangelho de Cristo não é um jardim sem espinhos. É um chamado à vigilância, à renúncia e ao combate. Jesus nunca prometeu conforto, mas cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Spurgeon ainda disse: Deus não chama homens para o descanso antes da batalha, mas para a guerra antes da glória. Portanto,
Se a igreja não se lembrar de que está em guerra, perderá não apenas influência, perderá almas, perderá discernimento, perderá o poder do Espírito, que só repousa sobre os que vigiam com olhos abertos e corações rendidos. É hora de acordar. É hora de voltar ao texto que o inferno teme. Porque ignorá-lo é abrir a porta. Não é preciso adorar o diabo para que ele opere na sua vida. Basta ignorar que ele existe. E é isso que Efésios 6:12 denuncia com clareza. A existência de uma batalha invisível, espiritual, constante e coletiva, da qual ninguém está isento. Quando Paulo escreve que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está revelando o maior truque do inimigo. Fazer você lutar contra a pessoa errada. Disfarçar uma guerra espiritual como se fosse um problema emocional. Fazer você se afastar do irmão, enquanto a verdadeira divisão é provocada pelas trevas. Fazer você pensar que é só uma fase ruim, quando na verdade é uma investida estratégica do inferno contra sua mente, sua fé e sua chamada. A ignorância espiritual é um alimento para Satanás. Onde não há discernimento, há terreno fértil para a destruição. E é por isso que esse texto bíblico é tão importante e tão ignorado. Jesus, em Lucas 11:34, disse: A candeia do corpo são os olhos. Sendo, pois, os teus olhos bons, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ou seja, se você não enxerga bem espiritualmente, todo o seu ser fica vulnerável. Não saber que está em guerra não te protege da guerra. Só te transforma em alvo fácil. Quantas vezes você já reagiu com raiva a alguém, sem perceber que por trás da situação havia uma influência espiritual invisível? Quantas vezes sentiu tristeza profunda, ou cansaço sem motivo, ou distração constante com coisas inúteis, e achou que era apenas rotina? A verdade é que existem dardos invisíveis sendo lançados contra a mente dos filhos de Deus diariamente. Mas se a mente não estiver revestida com o capacete da salvação, como Paulo descreve em Efésios 6:17, ela se torna vulnerável às mentiras do diabo. Charles Spurgeon disse: Satanás nunca dorme. Ele está mais atento ao seu coração do que você está à sua própria vida. E se ele não dorme? O que acontece com aqueles que vivem espiritualmente sonolentos? O que acontece com aqueles que zombam da intercessão, que tratam guerra espiritual como misticismo, que acham que o diabo é só um conceito simbólico e não uma entidade real, astuta, mentirosa e destruidora? A resposta está nas Escrituras. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. É por isso que muitos crentes estão sendo derrotados por tentações repetidas. Porque casamentos estão sendo destruídos com pequenas fissuras. Porque jovens estão se rendendo ao cansaço emocional e deixando de lutar pela fé. O diabo se alimenta da ignorância. E a igreja moderna, em muitos lugares, tem servido esse prato em seus púlpitos, ao deixar de pregar sobre santidade, guerra espiritual e arrependimento. Mas existe um remédio, e ele está nas entrelinhas de Efésios 6. Paulo não apenas alerta sobre os inimigos, ele nos entrega armas espirituais. E a primeira delas é a verdade. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Efésios 6:14. Sem verdade não há resistência. Sem luz, a mente se torna caverna para as sombras. Spurgeon também escreveu: A verdade de Deus é como uma espada afiada. Ela fere, sim, mas também cura. Ela corta, mas liberta. Portanto, se você quer ser alguém que o inferno teme, precisa primeiro abrir os olhos. Precisamos voltar à verdade, voltar à palavra, voltar à oração. Porque o conhecimento espiritual não é luxo, é sobrevivência. E o texto que a igreja ignora, o inferno memoriza. Mas aquele que abre os olhos e enxerga a batalha, se torna inabalável. Se há um exército em guerra, há também uma armadura. E Paulo não apenas revela os inimigos, mas apresenta o uniforme espiritual dos soldados de Cristo.
O problema é que muitos estão tentando resistir ao mal com a armadura jogada no chão. Sabem do texto, já ouviram pregações, mas vivem desprotegidos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Repare, não é uma parte da armadura, não é só fé ou só oração. É toda a armadura. E a ordem é ativa. Revesti-vos. Não é algo automático, exige intenção, disciplina, renúncia diária. E é exatamente aí que o inferno ataca, no desleixo, na negligência espiritual. A igreja moderna, muitas vezes, se contenta em saber que existe armadura, mas não a veste. Prefere o glamour dos palcos à dureza da couraça. Prefere o discurso sobre autoestima ao cinto da verdade. Mas quem não veste a armadura, inevitavelmente será ferido. Jesus, o Filho de Deus, vivia em oração, vigiava, repreendia espíritos, estava sempre atento. Se o próprio Cristo se posicionava como soldado, como podemos pensar que viveremos como turistas num campo de guerra? Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15:18. Não há neutralidade espiritual. Ou você está armado com luz, ou exposto às trevas. E o que vemos hoje é uma geração que despreza as armas espirituais. A palavra é ignorada. A oração é apressada. O jejum é esquecido. A justiça virou legalismo. A fé virou um sentimento. E o zelo virou fanatismo. Charles Spurgeon dizia: a armadura de Deus não é decorativa, é vital. Cada peça esquecida é uma brecha para o inimigo. Paulo descreve a armadura como o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada item tem um papel específico e todos precisam ser usados juntos, porque o ataque não vem só por um lado. O inferno não atira apenas contra a mente, ele mira o coração, as emoções, a fé, a identidade, a convicção e até a disposição de continuar lutando. O problema é que muitos querem vencer o inimigo sem disciplina espiritual. Querem autoridade sem obediência. Querem vitória sem resistência. Querem glória sem cruz. Mas Jesus disse: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10:38. A armadura é pesada porque o chamado é sério. Não estamos jogando, estamos lutando. E aqui está a verdade mais esquecida sobre Efésios 6. A armadura de Deus não é para quem quer parecer forte, é para quem quer permanecer de pé. Muitos querem usar a espada para se exibir, mas se recusam a vestir a couraça que protege o coração. Querem usar a palavra para debater, mas não para transformar a mente. Querem o escudo, mas não querem os calçados. Não querem caminhar, pregar, anunciar. Mas o inferno conhece a diferença. Ele vê quem está realmente armado e quem está apenas encenando uma vida espiritual. E ele não teme quem cita versículos, teme quem vive revestido por eles. Spurgeon conclui: você pode enganar os homens com aparência de santidade, mas o diabo só teme aquele que se veste com a presença de Deus. A armadura abandonada é uma tragédia. É a diferença entre resistir e cair, entre vencer e ser dominado. E talvez seja por isso que esse texto de Paulo é tão ignorado. Porque ele exige postura. Ele não tolera passividade. Ele clama por vigilância. É hora de parar de tratar a fé como adereço. É hora de vestir a armadura, antes que o próximo ataque te encontre despreparado. Não é raro vermos cristãos calados diante do mal, mudos diante do pecado e silenciosos diante da mentira. O que antes era um exército vocal, agora parece um grupo pacífico de observadores. Mas quem se cala diante da escuridão, dá lugar a ela. E o silêncio da igreja tem sido um presente para o inferno. O texto de Efésios 6 termina com um clamor de Paulo: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. E por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Efésios 6, 18, 19. Repare, Paulo está preso, mas sua preocupação não é sair da prisão, é não perder a voz. Ele não pede por libertação, mas por coragem. Coragem de falar, de resistir, de expor a verdade do Evangelho. E hoje, quantos estão em liberdade física, mas presos espiritualmente? Presos pelo medo da opinião alheia, presos pela vergonha de parecer radicais, presos por uma fé sem fogo e sem convicção. Jesus disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele também o Filho do Homem se envergonhará. Lucas 9, 26. Mas quantos hoje preferem ser aceitos pelos homens do que aprovados por Deus? Quantos têm vergonha da santidade, vergonha da renúncia, vergonha de parecer diferente? O silêncio da igreja é um convite para o caos. Quando os santos se calam, os ímpios gritam. Quando os filhos da luz se escondem, as trevas se sentem em casa. Charles Spurgeon escreveu: o verdadeiro cristão é aquele cuja fé é barulhenta o suficiente para incomodar o inferno. E não se trata de gritar para aparecer, mas de não silenciar quando o reino clama por vós, de orar com fervor, de anunciar com ousadia, de não ter vergonha de ser luz, porque o inferno não teme quem frequenta igrejas. Ele teme quem abre a boca com autoridade espiritual. Ele teme a intercessão que atravessa o céu. Ele teme a oração em línguas. Ele teme a confissão de fé no meio da oposição. E é por isso que muitos estão fracos, porque perderam a voz, se renderam ao cansaço, aceitaram a mordaça do mundo, ficaram mudos diante da injustiça. Mas Paulo clama: orai, com toda oração e súplica no Espírito. Ou seja, a guerra espiritual exige palavra. Não é uma batalha travada com silêncio, mas com o som da fé viva. Spurgeon também disse: a oração é a respiração da alma. Deixe de orar, e seu espírito se asfixiará. Cristãos que não oram, não apenas se tornam fracos, se tornam alvos indefesos. E a igreja que não ora se transforma em clube social, em palco de entretenimento, em cemitério disfarçado de templo. Mas a boa notícia é que a voz ainda pode ser restaurada. Ainda há tempo para clamar, para interceder, para anunciar. Porque o Deus que chamou Paulo no meio da prisão ainda levanta soldados hoje, não perfeitos, não famosos, mas dispostos, com armadura no corpo e fogo na boca. Você não foi chamado para ser mais um espectador, foi chamado para ser porta-voz do reino. E quando a sua voz se alinha com a vontade de Deus, os céus se movem e o inferno treme. Uma das tragédias espirituais do nosso tempo é a canonização da covardia. O medo, que deveria ser resistido como inimigo da fé, passou a ser justificado como prudência, adaptabilidade ou amor ao próximo. Mas, na verdade, é um espírito de covardia, travestido de sabedoria. Paulo não apenas descreveu a guerra espiritual em Efésios 6, como também advertiu em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Mas hoje vemos exatamente o contrário. Uma igreja que teme ser rejeitada, teme ser criticada, teme parecer ofensiva. E por causa desse medo, abandona o confronto com o pecado, evita chamar arrependimento de necessário, e prefere edificar egos do que crucificar vontades. Jesus nunca prometeu um caminho confortável. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. E cruz não é metáfora para um desafio comum, é instrumento de morte. Seguir Jesus exige morte diária, e a primeira a morrer precisa ser a covardia. A geração atual idolatra a aceitação, mas os apóstolos celebravam o sofrimento por causa do Evangelho. Hoje, busca-se relevância. Na Bíblia, o chamado era para a fidelidade, mesmo que isso custasse a cabeça, como custou a João Batista. Charles Spurgeon disse:
A covardia nunca produziu mártires, nunca salvou uma alma e nunca agradou a Deus. A fé que teme o mundo não tem força contra o inferno. O inferno não teme uma igreja sofisticada, mas teme uma igreja ousada, que prega o que ninguém mais tem coragem de dizer, que denuncia o pecado mesmo que os bancos se esvaziem, que prefere ser fiel ao Cordeiro do que popular com os homens. E aqui está o grande segredo de Efésios 6. A armadura não foi dada para quem quer fugir, foi dada para quem vai resistir. Estai, pois, firmes. Efésios 6,14. Não é apenas uma posição física, é uma atitude espiritual. É dizer, eu não vou recuar. E mesmo que zombem, mesmo que critiquem, mesmo que me excluam, essa firmeza não nasce da força humana, nasce da convicção de que a verdade não é negociável. E se a igreja não for o lugar onde a verdade é dita com coragem, ela se torna o lugar onde a mentira é tolerada com covardia. Spurgeon escreveu, é melhor tropeçar caminhando na verdade do que correr com os ímpios em direção ao abismo. Quantas vezes você já se calou para não parecer exagerado? Quantas vezes engoliu a convicção só para manter a amizade? Quantas vezes preferiu suavizar a palavra para não parecer duro? Mas a espada do Espírito não foi feita para afagos, foi feita para cortes. E onde não há cortes, não há cura. Onde não há confronto, não há conversão. E onde não há coragem, não há vitória. O inferno treme diante de uma igreja que prefere ser rejeitada pelos homens a ser reprovada por Deus. Uma igreja que ama a verdade mais do que sua reputação, que ora em vez de reclamar, que jejua em vez de se justificar, que prega com lágrimas e vive com renúncia. Essa igreja existe, está escondida, é pequena, é desprezada, mas ela está armada, está de pé, e é essa que os céus reconhecem. E o inferno teme. Efésios 6 não é apenas uma lista simbólica para estudos devocionais. É um chamado urgente para se preparar para uma guerra invisível que já está acontecendo. E é exatamente por isso que esse texto é ignorado. Porque ele não se encaixa nos sermões motivacionais. Ele não promete facilidades, não consola o ego, não recompensa os mornos. Ele exige soldados e expõe os desertores. O apóstolo Paulo, ao ditar essas palavras preso, acorrentado, talvez com as costas marcadas por açoites e os pés feridos, nos entrega o que talvez seja um dos textos mais perigosos do Novo Testamento. Perigoso para o inferno, perigoso para o conforto, perigoso para a hipocrisia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. Esse é o texto que o inferno teme, porque ele revela que o crente pode resistir, que a igreja pode vencer, que há força no Espírito, poder na palavra e autoridade no nome de Jesus. E o inferno trabalha para que você duvide disso, para que pense que é só mais um cristão fraco, que a guerra é grande demais, que sua oração não tem peso, que a palavra perdeu o efeito, que a armadura já não funciona. Mas a verdade é que esse texto ainda arde. Ele ainda é fogo contra as trevas, ainda forma guerreiros no secreto, ainda desperta a igreja dormente, ainda separa os discípulos dos espectadores. Spurgeon escreveu, há textos que aquecem, há textos que confortam, mas há textos que queimam. Efésios 6 é um deles. Ele queima os que estão mornos e acende os que estavam apagados. Cristo não está voltando para buscar uma igreja enfeitada, mas uma igreja vestida para a guerra. Uma noiva armada, firme, que não recuou quando o mundo pressionou, que não silenciou quando o pecado se multiplicou, que não negociou quando a verdade se tornou impopular. Jesus disse, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Perseguição não é sinal de fracasso, é selo de autenticidade. Se o inferno não te incomoda, talvez seja porque você ainda não o ameaça.
E aqui está o apelo final. Vista a armadura. Fique de pé. Ore no Espírito. Pregue a palavra. Resista até o fim. Esse é o chamado. Esse é o texto. Esse é o Evangelho. E mesmo que o mundo não entenda, mesmo que os púlpitos modernos o ignorem, mesmo que digam que é demais, o inferno ainda treme quando alguém vive Efésios 6. Que você seja essa voz, esse guerreiro, esse incômodo, porque o reino não será entregue aos bonitos, aos populares, aos equilibrados, mas aos fiéis, aos que não tiraram a armadura, aos que ainda oram como se estivessem em campo de batalha, aos que vivem como se Jesus voltasse a qualquer momento, porque ele vai voltar. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. O silêncio tem sido o combustível das trevas, e cada compartilhamento é um ato de resistência. Deixe nos comentários: eu estou vestindo a armadura de Deus. Compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma pregação que confronta e liberta. Temos e-books exclusivos para te ajudar a mergulhar mais fundo na verdade bíblica e no confronto espiritual. Os links estão na descrição. Se você sente que canal A Escola do Príncipe tem alimentado sua alma e deseja caminhar mais perto conosco, considere se tornar um membro. Você nos ajuda a manter esse projeto vivo e recebe conteúdos exclusivos da Escola do Príncipe, porque aqui a verdade não é suavizada, ela é proclamada com espada.